Hoje nós vamos falar sobre o tema Jesus quer dar uma força para realizar seu propósito. É uma força de expressão, obviamente, né? Então, nós vamos falar sobre esse tema que está lá no texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, de 6 a 9, que diz assim: Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse que ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que eu procurar fruto nessa figueira e não acho. Não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-la por mais um ano. Eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, senão, corte. Pode cortar daí, tá? Então, esse diz o texto. Numa introdução bem breve aqui, aparentemente, essa parábola de Jesus, ela fala de frutos, né, de dar frutos, claro, e faz parte disso, né? Mas, primeira coisa, uma figueira no meio da vinha, isso tinha um propósito, porque, presta atenção, primeira coisa, era uma lavoura de vinha, de uvas, né? Mas no meio tinha uma figueira. E para você não estranhar muito, esse era hábito lá do pessoal daquela época, plantar outras árvores frutíferas no meio do parreiral, como fala aqui na nossa linguagem, né? E isso tinha um propósito. Então, esse texto também fala de propósito, né? O texto também fala do cuidado e do processo quando não se atinge o propósito. Então, ela fala do cuidado de Deus também com a gente. E também há um prazo, tem prazos de infrutilidade e tem prazo para recuperação. Então, fala de responsabilidade também, nossa, falando para nós. Mas também tem o cuidador da vinha que não desiste daquela árvore que não dava fruto. Mesmo sem frutos, ele deixa claro que ele mesmo não vai a cortar, né? Deixa claro, vamos ver isso na sequência. Então, fala de afeição, de amor, de cuidado por aquela árvore, tá certo? Vou trazer aqui falando de propósito, só para relembrar, parece que todos aqui já viram isso, mas só para a gente relembrar todos o porquê e o para quê, né? Então, o porquê, nós falamos em outros temas atrás aí, que o porquê a gente sempre pergunta quando é coisa negativa, coisa positiva, e nunca pergunta por quê. Então, o porquê é um questionamento humano. Mas o para quê já é um questionamento de para que serve, qual é o sentido, já diz respeito a propósito, né? Então, como eu sempre cito lá um exemplo do propósito de Jesus aqui na Terra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tá? Então, o porquê está dizendo muito a respeito. Por que uma figueira no meio da vinha? Porque era costume deles plantar outras árvores no meio da vinha. Para que uma figueira no meio da vinha que não dava fruto? Né? É para nós entender o propósito dentro da parábola, né? Então, naquele tempo, então, como eu falei, era comum plantar essas árvores e vamos pensar na gente, né? No para quê. Talvez aquela árvore de figo no meio da uva se sentiu diferente de tudo, né? Como diz assim, parece que um bicho estranho no meio. Então, é esse o tema, isso que a gente vai dar uma olhada, né? E principalmente porque o propósito daquela árvore plantada ali era dar frutos, né? E alguns sustentam a ideia de que ela estava ali pelo menos há 7 anos. Apesar de que eu não posso entender diferente. Por que 7 anos? Porque na lei de Moisés, que era o que eu seguiam, né, ali, nos 3 primeiros anos não se podia colher fruto. Os frutos dos 3 primeiros anos falavam que eram os frutos incircuncisos, que é um fruto que caía no chão para adubar a terra, para dali a própria árvore criar nutrientes, tá? E no 4º ano, era o quarto, as pessoas também não poderiam comer, e que eram primícias. Só a partir do 5º ano que poderia se colher os frutos. Por que eu não concordo muito com isso? Porque eu creio que um bom vinhateiro, naquela época,
Um bom agricultor, ele cuidava da fruta, do ano que ela dá fruta, porque ela tinha que dar 3 anos, estar ali há 3 anos já. E se fazia 3 anos que ela não vinha ali, não dava fruto, possivelmente não tinha dado fruto para que ela se frutificasse, que não deu fruto, tá? Porque ela não se adubou, né? Então, mas tudo isso aí é paralelos, não vem construir ou desconstruir nada, um conhecimento importante, só para situar vocês dentro do, do processo. Mas o que se sabe é que, independente dos 7, dos 3 ou dos 4 anos que estava ali, houve um período a mais para que pudesse haver a recuperação daquela árvore, né? daquela figueira. Né? Mas, enquanto isso, todo esse tempo, ele estava procurando lá um lugar, como diz ele, gastando a terra sem dar frutos, estava ocupando espaço, impedindo espaço de outras árvores se nutrir daquela terra e frutificar mais. Isso levou à sentença de corte, ó, não dá. O próprio Jesus falou isso, não dá, corta. Galho que está ligado nele não dá fruto, corta e joga fora. Mas, a pedido do cuidador daquela vinha, que olhava para aquela figueira e disse assim, falou, não corta não, eu vou trabalhar mais nela, eu tenho mais tempo, quero mais um tempo para trabalhar, porque a gente estava cuidando sempre da vinha e não olhava para essa árvore de repente, né? A gente vai vendo isso. Mas o que ficou claro é que para a mudança ali, de infrutífera para frutífera, teria um processo, não é somente esperar um ano, né? Seria preciso interferir nas raízes da árvore, nos arredores dela, na nutrição dela. Quer dizer, para dar uma segunda chance, eu teria que reestruturar o meio que ela estava vivendo, a maneira com que ela estava sobrevivendo ali, e adubar, e nutrir, e mudar todo o processo. Tá certo? Então, pensa no processo. Está escrito no texto, eu só estou esparramando um pouquinho mais para melhorar o entendimento. Então, ele falou que ele iria cavar em volta. Literalmente, olha aí, seria algo como tirar o seu chão. Tá muito bem enraizadinho, acostumadinho aí, né? Tô falando já sobre como Deus trata a questão de propósito em nós. Porque muitas vezes nós estamos ali, tá bem, a árvore tá bonita, tá lá, frequentando igreja, ajudando nas atividades, fazendo um monte de coisa ali, mas fruto que é bom nada. E o propósito é dar fruto, não é uma árvore para dar sombra, não é uma árvore para nada mais além do que dar frutos. Tá certo? Se na primeira tese ela nem deu frutos para se adubar o seu chão em volta, então é uma árvore que estava servindo para ser cortada mesmo, né? Então, cavar ao redor, tirar o chão, afetar suas raízes. Afeta as raízes, porque cavar o chão em volta vai afetar as raízes, sim. E afetar raízes, quando se fala de nós, começa a mexer em coisas que nós não queremos que mexa. Então, tem gente que quer a forcinha lá de Jesus, uma força de Jesus para o seu propósito, mas não quer mexer nas raízes. Fala, ó, eu quero sim, mas no meu jeito. Eu quero ficar aqui, bonitão no meio aqui, mas não vai interferir, né? Não afeta aí. Interferir no jeito de ser, como que ela se nutre, como que ela se alimenta da terra, que tipo de alimento ela tinha, que tipo de alimento vai ter, vai mudar completamente com adubar, ali seria trazer esterco, trazer várias outras folhagens para se degradarem ali, criar nutrientes para a planta, tudo, né? Então, seria mudar o seu processo de nutrição, de onde está se nutrindo. E aí vem a pergunta, você quer se levar ao seu propósito com Deus, onde você está se nutrindo, de que está se nutrindo? De qualquer um que prega na internet, de ninguém, só de você mesmo, eu fico em casa, eu faço isso, como é que é isso? Através de quem? Né? Então, era preciso mais força para vencer a adversidade, para produzir bons frutos. Então, teria que vencer, teria que ter mais força para poder vencer as adversidades, né, do tempo, do clima, da chuva, dos nutrientes, tudo para poder mudar isso.
Então, como o Senhor vê, então, os nossos frutos? Independente da situação de cada um, sempre podemos dar mais frutos. Para isso, sempre precisamos estar prontos ao processo de mudança. Nos sujeitarmos às dores, para poder passar por essa mudança que é necessária. Ou será que nós queremos, às vezes, dar frutos dentro do conforto do nosso querer? Do que eu quero, do que eu preciso? Então, Deus pode ter feito você uma figueira perto da vinha, dentro da vinha. E que às vezes você se sente um perdidão, se sente fora lá sozinho, olha para todo lado, todo mundo faz as coisas diferentes, se enxergando a vida, se enxergando a maneira de servir a Deus de uma maneira diferente, mas não consegue dar fruto porque do teu lado tem gente que enxerga tudo diferente, querem outras coisas. Sabe a diferença entre a vinícola, a árvore, a parreira, da nossa, e a figueira? É por causa disso. Então, às vezes, você chega lá, quantas pessoas que têm capacidade de dar fruto, que estão lá se definhando no meio de outras pessoas que não querem nada com isso. Não estou falando que se a vinha deu fruto ou não. Está se dizendo o seguinte, olha, às vezes você se sente perdido nesse meio, né? Porque a mudança, ela tem impactos, né? Aí você olha lá, vê que a vinha toda tem mais cuidado, porque a lavoura ali é a vinha. Então, todo mundo adubo vem para a vinha, ou protege os pássaros em cima, põe aquelas redes, faz trabalho, cuida para que, sabe, poda no tempo certo tal. E para a figueira, nada. Você está lá jogado nos cantos. E às vezes a solidão tem te maltratado. Essa é a palavra do Senhor. Agora, se sente essa solidão que trata todas as coisas, mas você é visto como uma pessoa que não se alinha a determinadas coisas, que quer mais um pouco, que precisa para dar fruto mais, de ver uma visão diferente, é hoje o que Jesus quer falar com você. É para você esse texto. É para você. Porque às vezes está olhando assim, tudo em volta de você, tudo está protegido, tá, tudo arrumadinho, tudo é feito para quem trabalha de um jeito. Quem produz fruto de um jeito. Às vezes fruto para a instituição e não para o reino. Sabe? Até hoje eu li um post na internet que dizia assim que o evangelho visa produzir para o reino, trabalhar para o reino. A religião visa produzir para uma denominação, para uma igreja. E que claro que isso está correto, mas também assim, obviamente que pode-se fazer as duas coisas, o certo é as duas coisas caminharem juntas. Né? Não é que uma coisa é diferente da outra. E aí as pessoas veem quando às vezes a figueira está lá, o vento balançando para lá e para cá, aí entortou a árvore, ninguém vem ali, mas se a figueira, se a parreira entortar um pouquinho, alguém lá já põe um arame, arruma para cá e tudo, e de repente aquela força de vontade da fruta começa a definhar. É isso hoje que é se sentir uma figueira no meio da vinha. Sim, nós precisamos dar mais frutos. Mas aí, estamos prontos a deixar interferir em nossas raízes? Será? Será? Que perguntinha difícil de responder, né? Estamos dispostos a quebrar nossos paradigmas religiosos? Será? Será que tudo aquilo que nós temos por religião, crença e fé não está misturado? Se alguém me dizer, colocar-nos a refletir, já não gostamos, queremos ouvir aquilo que nós já queremos ouvir algo que, vou na igreja, hoje que eu preciso me sentir bem. Ótimo, você vai sentir bem, mas aí na igreja, primeiro de tudo, você tem que ir lá para adorar o Senhor. Eu vou na igreja porque depois da pandemia faz tempo que eu não vou na igreja. Ótimo, muito bem. Mas esse tempo por quê? Para ir bater papo com os amigos, encontrar os amigos, ver namorada, ver aqui. Ou esse anseio por adorar o Senhor na comunhão dos irmãos? Então, toda essa reflexão nos coloca contra a parede para irmos um pouquinho mais além. É muito simples nós pensarmos nessas coisas com um olhar muito, como posso dizer para vocês, muito minimalista sobre nós. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade
de crescermos, né? Quer dizer, interferir em nossas raízes, quer dizer, quebrar os paradigmas, fazer doloridas renúncias, mudanças impactantes na nossa vida, mudanças que mudam o nosso dia, a nossa maneira de ser, impacta em nós deixar de lado nossos pecadinhos de estimação, que sempre a gente tem algum, que a gente tenta se livrar dele, mas não consegue e tal. Ah, mas você também tem? Quem sou eu? A não ser uma pessoa com responsabilidade maior, mas com as mesmas, com conhecimento até às vezes, mas quem vem dizer que a gente está livre disso? Talvez a gente consiga se olhar no espelho e se avaliar com mais rigor. Não vou me justificar nisso. Deixar o vinhateiro, o cuidador da vinha, vir em nós e mexer em tudo que está estruturado, mexer nas nossas bases, mexer onde moramos, cidade que moramos, o que queremos, o que fazemos, para onde vamos, nossos horários, nossas correrias, nossos compromissos, tudo impacta. Para produzir fruta precisa abrir mão de muitas coisas em prol de outras. Às vezes, numa noite fria, precisa sair debaixo da coberta para ter um momento de oração. Ah, mas, irmão, eu oro embaixo da coberta, eu oro e dormo também. E eu não digo que eu não faço isso, tá? Mas é melhor orar um pouco e dormir que não orar não orar e só dormir. Já é um bom crescimento. Eu já achei que evoluía quando consigo fazer isso, né? Mas impacta. Para dar mais fruto, impacta em mexer em coisas que são importantes para nós. Tá certo? E a nutrição, de onde nós estamos nutrindo? Para essa nutrição precisa ligar à fonte. Vocês estão lembrados do dia que eu contei aquela história de uma trepadeira que tinha no muro da universidade, que os professores estudaram, que por 20 anos ela ficava lá pequenininha, e eles colocavam adubo e faziam coisa e nada, não adiantava, não adiantava. De repente ela foi, cresceu assim, em questão de semanas, ela tomou conta. Aí eles pesquisaram, descobriram que a uns 10 metros do muro, ou sei lá, uma distância tal, tinha um rio. E que ela estava trabalhando todos aqueles anos para que as raízes dela chegassem lá no rio, para de lá ela puxar água para sua nutrição. Então tem pessoas que Deus está preparando ele para chegar num estágio de maturidade com ele, para chegar lá no rio e puxar água da fonte. Para ter um maior nível de intimidade com Deus, ter mais nível de compromisso com Deus, ter mais responsabilidade com as coisas, crescer no conhecimento, na preparação. Talvez tem pessoas que estão aqui há um ano com a gente, um ano e pouco já faz, toda segunda-feira, que Deus colocou ele para aprender alguma coisa comigo. Não que eu esteja aqui, mas a gente está com esse propósito, para despertar alguma coisa nas pessoas. Talvez pessoas despertaram e já saíram. Tem pessoa que caminhou comigo aqui um tempo, a gente tinha um local, a gente se reunia aqui fisicamente antes da pandemia, tinha que suspender por causa da pandemia, que era um lugar pequeno. O que a gente fez? As pessoas chegam um tempo e falam, olha, agora eu estou pronto para seguir no que eu estava indo. Então, ótimo, que Deus abençoe, né? Que Deus nos abençoe, porque a nossa nutrição dessa cercar em volta da figueira, colocar outro tipo de adubo, nutrir para que ela cresça, quer dizer, vai mudar as bases, vai interferir nas raízes, na nutrição. E essa nutrição, não tem coisa melhor que nos nutrir das coisas boas, da comunhão, da oração, né? Do fortalecimento que vem do Senhor. É isso que está nos dizendo, é um momento particular de relacionamento com Deus e que nós temos que nos entregar. Porque ser um pé de figo no meio da vinha, pé de figueira no meio da vinha, nos faz, às vezes, diferente dos outros, um bicho estranho para todo mundo. Mas isso não às vezes ela não faz, porque você vê, eu vejo
Por exemplo, tem pessoas hoje que olham para a igreja e falam, olha, a igreja está cuidando disso, mas não prega, você vai lá, não tem gente, não cresce, não aumenta, não prega evangelho, não aumenta as pessoas, não, a pregação de repente, está dizendo, a pregação é para encher o balão das pessoas, e eu não concordo com isso, está se sentindo, às vezes, uma figueira no meio da vinha. Eles estão errados, está certo? Não é essa a questão. A questão é que você acaba virando lá se não dá fruto por causa disso. Não, está todo mundo errado. Tua visão pode estar certa, mas você está num ambiente que você precisa dar frutos, independente se você vinha. E o fruto que está lá é para dar diferente. Dá um fruto diferente, para chamar atenção diferente. Não é para ficar calado. Às vezes Deus te colocou lá num lugar que todo mundo enxerga diferente, você dizer para eles, né? Dizer para as pessoas que eles acordem para a vida e olhem que o evangelho não é isso. Mas só que às vezes para ficar de bem, ninguém, não, né? Não faz nada. Porque os frutos que Deus quer de nós é aquilo que ele colocou como propósito. E se você não sabe, tem que olhar e saber qual o propósito. Tem que ser corajosos. Por exemplo, João Batista tinha um propósito que era anunciar Jesus até o batismo. Dali em diante, ele tinha que parar. E ele continuou batizando, eu tinha que parar. A Bíblia fala isso. Depois, Deus permitiu que cortasse o pescoço dele, né? Para que ele parasse de batizar. Foi preso e cortou o pescoço dele para que ele parasse. Então, eu já tinha cumprido o propósito dele. E ele continuou, não, eu gostei do negócio aqui, queria competir com Jesus ali para ser uma pessoa. Aí vai discípulos dizer, o que estão falando de mim lá? O que os discípulos não... Começou a criar uma confusão. Por quê? Porque não se ateve ao propósito. Então é importante que você conheça o porquê que você está nessa igreja, nessa comunidade, ou está se relacionando com pessoas, onde você trabalha, com quem que você vive. Isso é muito importante. Porque às vezes aconteceu muita coisa que tirou você dos eixos. Foi Deus, o vinhateiro, cortando as suas raízes. Falar, para mim nada dá certo, tudo assim. Mexeu nas tuas raízes, mexeu na tua base, tirou o teu chão, igual fez com a figueira. Por quê? Porque te deu mais um prazo para se adequar a chegar no propósito, que é produzir frutos. 1 ano deu aqui. Não quer dizer que seja 1 ano para você, que isso seja um tempo, mas é um exemplo que o cuidador da vinha, cujo símbolo é Jesus Cristo, não deixou ser cortado, para não corta. Agora não. Agora não. Vou trabalhar mais ele. E desse trabalhar de Deus está mudando a sua vida, está levando você, te empurrando para beco sem saída, que a única saída é para ir para o rumo ao propósito de Deus. Acorda. Por que você fica lutando contra isso? Você está se sentindo, né? Está se sentindo uma figueira no meio da vinha. Mas saiba que o cuidador da vinha disse, não corta. Não deixa desanimar. Não deixa, porque eu vou cuidar. Eu vou fazer um buraco em volta, vou mexer nas raízes, vou tirar o chão dele, vou botar adubo, vou ensinar a se nutrir da oração, da palavra, se relacionar com pessoas que edificam e mudar a vida dele para que possa dar fruto, e vai dar fruto. Porque daqui, deu tempo, se não der, eu não vou cortar, mas o Senhor pode chegar lá e cortar. E aí esse belo detalhe, que o cuidador da vinha tinha amor pela figueira. Presta atenção no detalhe, no último verso desse texto que eu li, de Lucas capítulo 13. O último verso, Lucas 13 e o 9, que diz assim: respondeu o homem, Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, senão, corte-a. Isso quer dizer que não é ele que quer cortar, pode cortar. Ele não, quer dizer, eu a cortarei, não, corte-a. Eu não vou cortar assim. Tanto tempo aqui investido nessa aqui para me cortar, não tenho essa coragem. Olha o cuidado, eu vou me dedicar muito pela figueira. Farei tudo que seja possível nesse tempo, mas mesmo se não der certo, eu não vou cortar. Corte-a. É isso, traduzindo o que ele diz. O Senhor está dedicando muita atenção a nós.
Ele está demonstrando seu amor e que vai cuidar das nossas vidas. Nunca vai desistir do propósito que tem com você. Nunca. Ele não desiste. O dia que você já está pronto para o propósito, você vai estar. Porque às vezes pode ser que até mudou. Inicialmente, porque a questão da gente estar num lugar e algumas coisas não encaixam, às vezes é uma questão de tempo, porque às vezes eu, não, mas Deus tem promessa para minha vida e não cumpriu. Como você já morreu? Perguntei esse dia para uma pessoa. Então você morreu. Não, mas Deus falou que ia fazer isso. Então, e ele deu a data? Não. Então, sossega. Espera nele. Se foi ele que falou, agora ele não é obrigado a cumprir palavra de pilantra, de gente que vem dar profetada para você. Mas se ele te prometeu e ele fez e você não fez nada contra de rejeitar você vai, ele vai, a promessa vai cumprir. Agora, quando Deus fala assim, um dia como 1000 anos como um dia. Então, como é que você vai contar as datas e os tempos na contagem do Senhor? Não tem como. Então, às vezes, as pessoas não têm essa sensibilidade e começam a desanimar. Aqui dizendo é um ano, mas esse ano, quanto tempo pode ser? Né? Quanto tempo? Então, ele quer cuidar da nossa vida. Agora, os frutos são com a gente. Os frutos são conosco. Está faltando força para frutificar no seu propósito? Você dá fruto no local onde você foi colocado por Deus? Está se sentindo sufocado pelas circunstâncias? Todas as coisas que mudam, alteração, vai para lá não dá certo, vem para cá não dá certo. Aí pega o Covid, aí para de trabalhar, aí o emprego dá errado, aí as receitas dá errado, ou ao contrário, né? Tá dando tudo certo para você e não sobra tempo para você dedicar ao seu propósito. Tem gente assim. Eu chego a falar assim que, entre aspas, né, que às vezes o diabo abençoa a pessoa para que ela não tenha tempo para servir o Senhor. Engolir o tempo dele. E isso ele tem que ter, né, abençoa entre aspas, né? Que é uma bênção disfarçada. Mas está sentindo sem força e sufocado pelas circunstâncias? Então, para encerrar hoje, eu quero ser mais breve. Tem uma receita de adubo na Bíblia, certinho para isso. Será que tem? Tem. Efésios 6, 10 a 12 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você não luta contra homens. Quem está no propósito de Deus não apanha de homens. Apanha das circunstâncias. Apanha, que eu digo, no sentido de levar as pancadas que vêm das mais variadas formas. É isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar aqui hoje dizendo para você: Deus está te falando para você se fortalecer nele. Nenhuma luta que nós podemos vencer, nós vencemos por mérito nosso, por força nossa. Nós vencemos porque estamos fortalecidos no Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nunca lhe dá aprovação além daquilo que nós possamos suportar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê. Se você chegou aqui mais tarde e não viu, reveja no mesmo link hoje essa palavra. Que Deus te abençoe e voltamos semana que vem, se Deus quiser.